A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e isso acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre abrindo a programação. É uma grande responsabilidade para levar até o nosso público telespectador temas importantes da região metropolitana. As formas de participar você já está vendo no vídeo. Temos o site estoucomvocê.com.br, temos o e-mail que é o horageral@estoucomvocê.com.br, o telefone que eu não tenho dúvidas que no dia de hoje vai, como se fala popularmente, vai bombar por causa do tema, que é o 3041-6777, e também o WhatsApp que é o 981387000. Não se esqueça, hein? Eu estou com você. Estou anunciando desde no meio da semana, né? E hoje vai ser um programa especial. Qual a preocupação do Hora Geral com relação ao seu público telespectador? Levar a informação de uma forma correta. Eu não tenho dúvidas que quando o telespectador ele é bem informado, ele sabe dialogar, ele sabe questionar, ele sabe se valorizar, né, perante qualquer situação. Nosso convidado de hoje no programa especial, o Dr. Marcos Caseiro. Ele é médico infectologista, uma figura que já é conhecida da mídia, porque ele não só explica, mas tem experiência. E além de médico infectologista, também é professor da Fundação Lusíada, é médico da rede municipal, tantas outras atividades. Tem como rapidamente passar para o nosso público, doutor Marcos? Eu sou médico infectologista, né? Que é a minha formação, sou médico da Secretaria Municipal de Saúde. E sou professor aqui da Faculdade de Medicina, disciplina de microbiologia, parasito, que trata justamente desses agentes infecciosos, né? 24 horas do dia é suficiente para suas atividades ou às vezes? Não, falta um pouquinho, né? Desafortunadamente a gente às vezes trabalha mais do que deve, né? Mas faz parte da nossa rotina, né? Doutor Marcos Caseiro, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no Hora Geral. Esse programa vai ser de muita importância ao telespectador e a partir de agora o 3041-6777 está totalmente liberado. Produção, assim que tiver perguntas, é só acionar, porque nós vamos passar, porque a dúvida do telespectador é a dúvida de muitos telespectadores. Nós temos visto em todas as manchetes dos jornais, doutor Marcos Caseiro, essa grande preocupação com a Zika, né? Ou seja, uma doença que está, segundo as informações, afetando mais as mulheres grávidas. E a informação também que chega é que a Zika ela é transmitida através do mosquito Aedes aegypti. E aí muitas dúvidas surgem. Mas peraí, o mosquito Aedes aegypti a gente não pode pegar dengue, mas também tem a chikungunya e agora a Zika. Será que daqui a algum tempo vai surgir uma outra doença que pode ter como transmissor o mosquito Aedes aegypti? Então, essa é a primeira pergunta. Bom, primeiro, bom dia a você, bom dia aos seus telespectadores, aos seus ouvintes aí. É um prazer estar aqui com você e com todos, né? Obrigado. Inicialmente, é importante esse dado. Para você ter uma ideia, existe um grupo de doenças que são chamados arboviroses. Arbovírus é um acróstimo de uma palavra em inglês que significa Arthropod borne virus, né? Você junta as iniciais, Arthropod borne virus. São vírus que são transmitidos por vetores. Vetores incluem mosquito, inclui carrapato, inclui, por exemplo, o Triatom infest, que é o hemíptera, o triatomino, que transmite a doença de Chagas. Existe um grupo de doença transmitida por vetor. Arboviroses são vírus que são vírus apenas, né? Que são estruturas parasitárias muito pequenininhas que são transmitidas por vetores. No caso, mosquito ou outro transmissor como carrapato. Existem algumas arboviroses transmitidas por carrapato. Bom, a segunda questão existe mais de 500 arboviroses catalogadas que podem eventualmente ser transmitidas por um vetor. Né? Vetor que seria esse, o mosquito? Mosquito, eu chamo vetor, aqui entendam como sinônimo do mosquito. Classicamente, esse mosquito já é um velho conhecido nosso, porque esse não é um mosquito originário do nosso país. Esse mosquito veio provavelmente com o tráfico de negros, né, no século XVIII, do continente africano. Então ele não é do nosso país, esse mosquito é um mosquito que veio importado há muitos anos atrás. Esse mosquito já foi erradicado do nosso país por duas vezes, né, no início do século passado, os trabalhos
lá do Oswaldo Cruz, aqui em Santos, com o Saturnino de Brito, a construção dos canais. Isso foi fundamental para o controle desse vetor. Ele foi considerado por 2 vezes erradicado da nossa região. Bom, esse vetor, esse mosquito, ele transmite várias doenças arboviroses, entre eles a febre amarela, por exemplo. A doença grave, febre amarela, pode ser transmitida por ele. Neste momento, esse vetor é responsável pela transmissão de 3 doenças, né? A dengue, que classicamente convive com nós há muito tempo, o chikungunya, que é uma outra virose, que esse é o mesmo vetor, e o vírus Zika. Então, esse é o vetor? Esse é o vetor. Esse é o grande assassino, é o grande vilão responsável tá aqui, pela transmissão de tantas doenças no nosso continente e no mundo inteiro. É um mosquito que se adaptou ao convívio doméstico, domiciliar, ele se urbanizou. Esse era um mosquito silvestre e ele se urbanizou. Ele é um mosquito hoje que adquiriu o que a gente chama de sinantropia, que é a capacidade desses animais viverem muito próximo ao homem. Então, esse é um mosquito. Ele não gosta de viver na rua, perambulando. Ele é um mosquito doméstico. Ele gosta de ficar dentro de casa. Essa é a grande questão da transmissão de diversas doenças, porque ele justamente é um convívio muito próximo ao homem. Então, o primeiro conceito que a gente tem é isso. Esses vírus todos são transmitidos por esse mosquito que tem competência vetorial. Por exemplo, tem se falado muito no Culex. Culex é aquele mosquitinho que fica à noite no nosso ouvido, que a gente chama vulgarmente de pernilongo. Que fica naquele zumbido. Esse é um mosquito que tem hábitos noturnos, por isso ele fica... Ele não tem competência vetorial para transmitir essas viroses. O mosquito da dengue ele não faz esse zumbido? Ele não faz esse zumbido. O mosquito da dengue, ele na verdade pica mais, tem hábitos que a gente chama crepusculares. Ele pica normalmente mais no começo da manhã, começo da noite, mas ele pode picar durante a noite também, tem trabalhos, mas não é o normal dele, né? Doutor Marcos Caseiro, e por que o vírus Zika? Zika é um termo que foi abrasileirado, porque tem muita gente que antes desse vírus, do Zika, falava assim, pô, eu estou com uma Zika, preciso comer alguma coisa. Então, as pessoas pensam que essa palavra, esse termo Zika, ele foi popularmente cunhado pelos brasileiros. Procede? Não procede. São origens etimológicas diferentes. Na verdade, ele chama-se, esse vírus, ele foi isolado a primeira vez na década de 40, exatamente em 48. Ele foi isolado em Uganda. Os pesquisadores estavam trabalhando com a pesquisa de febre amarela, o vírus da febre amarela, em primatas, em macacos da região africana, e justamente isolaram num macaco um vírus que era diferente. E esse macaco, esse primata, vivia numa região de Uganda, que é uma floresta chamada Floresta Zika, Zika Forest, né? Então, na verdade, a origem da palavra Zika é a origem da localidade onde esse vírus foi isolado. Normalmente as doenças têm essa característica. Por exemplo, chikungunya é um outro vírus. Ele foi isolado também na região da África, em Uganda, numa cidade chamada Makoplanto, uma região no sul de Uganda, né, perto do Lago Vitória. E ele chama chikungunya porque chikungunya significa, na linguagem africana, o homem que se enverga. O chikungunya se caracteriza, nós vamos falar ao longo do tempo aqui, por uma doença viral aguda que dá uma grande dor articular, então o indivíduo se enverga de tamanha dor articular. Então, chikungunya. Então, as doenças, de uma maneira geral, tem um nome relacionado à origem de descoberta, ou muitas vezes, né, alguma relação com algum sintoma que ele dá. Por exemplo, febre amarela. Por que chama febre amarela? Porque o indivíduo fica ictérico, ele fica amarelado, tamanha icterícia que ele tem, por isso chama febre amarela. Então, a febre, ou seja, essa temperatura, esse quadro febril desse indivíduo, ele fica com essa coloração amarelada. No caso da febre amarela. O pessoal chama a doença, chama febre amarela. Né? Agora, doutor Marcos Caseiro, uma preocupação que eu vejo todos os dias nos telejornais é com relação às mulheres grávidas. Isso, perfeito. Inclusive, gira até uma discussão de que algumas mulheres estão até retardando, né, engravidar, com receio de, ao pegar, me corrija, por favor, a Zika, essa doença Zika,
pode correr o risco da criança nascer com microcefalia, ou seja, uma diminuição do crânio. Que preocupação e o que de verdade tem com todas essas informações que nós vemos e assistimos na imprensa? Então, essa é uma relação muito interessante. Na verdade, esse vírus, como eu falei, ele foi descrito na década de 40 e 48. Ele ficou por muitos anos circulando no continente africano. Na década de 60, esse vírus já foi detectado no Sudeste Asiático, naqueles países lá, né? Tailândia, Mianmar, Índia e Malásia. Ele ficou restrito àquelas regiões e depois ele fez uma epidemia nas Ilhas Iapé. Essas Ilhas Iapé são na Macronésia, naquelas ilhas paradisíacas lá, que todos nós queremos ir um dia, lá na Polinésia Francesa, né? E aí esse vírus ganhou forma porque um país inteiro nessas ilhas foi contaminado com esse vírus Zika. Até então, ninguém falava em Zika. O que acontece? Quando esse vírus chegou no Brasil, ele foi detectado no início do ano passado, né? A primeira inscrição foi em março, se achou que, na verdade, era mais um desses vírus que deu circular aqui. Porém, em outubro, eles começaram a detectar e fizeram essa notificação ao Ministério, que eles começaram a observar um aumento de casos de microcefalia. Principalmente em Pernambuco, né? Em Pernambuco. Então, justamente coincidente com o início da descrição do vírus, que foi lá em março, e o final da gestação, quer dizer, coincidia muito a chegada do vírus com os casos de microcefalia. Para você ter uma ideia, o Brasil notificava cerca de 150, 160 microcefalia por ano. Nós já estamos em 4.200 microcefalias. Então, subitamente, nós tivemos um agravo, um aumento inusitado de microcefalia no país. E, a princípio, em 2 casos, eles detectaram o vírus dentro do líquido amniótico, né, onde o nenê fica, e na placenta. Então, começou essa relação que é muito forte. Faltam algumas evidências, mas parece que não há dúvida de uma relação clara entre a presença do vírus e as microcefalias em crianças. Tanto é que a Margaret Chan, da Organização Mundial de Saúde, fez um alerta mundial. Ela equiparou o que nós estamos vivendo com o Zika com a epidemia do Ebola na África, tamanha preocupação das autoridades sanitárias mundiais. Então, há sim, a princípio, falta ainda alguns dados, mas a princípio existe uma relação do Zika com microcefalia. Nós temos um gráfico aqui, doutor Marcos Caseiro, que eu acho que ele ilustra muito bem o que o senhor está falando. Olha lá, bolsa amniótica, muito né? bom. Onde é que a criança está envolvida, olha lá. Exatamente, o nenê está lá, você vê um nenenzinho basicamente já formadinho, né? Veja, esse é um dado interessante. A gente sabe que esse nenê, ele se forma a organogênese até os 3 primeiros meses, né? Depois de 3 meses, ele só cresce em tamanho. Quer dizer, o feto é formado até o 3º mês e a partir do 3º mês, 4º mês, ele só cresce em tamanho. O que parece, foi publicado recentemente numa revista americana, que é a revista do CDC de Atlanta, que seria o Ministério da Saúde americano, que talvez a maioria das mulheres que foram investigadas, cerca de 100 mulheres, 78, que tiveram microcefalia e foram um estudo que a gente chama de caso controle, cerca de 70% relatavam um quadro febril, com manchas na pele, entre o 3º e o 4º mês da gestação. Então, parece que esse é o grande risco que a gente adquirir no período da organogênese, que a gente sabe que é um período crítico. Agora, eu vou fazer uma pergunta de leigo. Lógico, a mulher grávida que, de repente, ela é picada por um mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir também a Zika. O mosquito, necessariamente, ele vai picar na coxa, na perna, ou vai picar direto na barriga da... Não, ele pica em qualquer lugar. Parte do corpo. O mosquito, quando pica, ele canaliza um vasinho, quer dizer, é muito interessante. Esse mosquito, imaginem a história evolutiva desse mosquito. Esse mosquito, quando ele pica, ele tem uma glândula salivar que injeta uma substância, que é um anestésico para o indivíduo não sentir dor, e ele libera na saliva dele um anticoagulante para o sangue. Direto para a corrente sanguínea. Exato. Aí quando ele injeta ali, na sequência que ele injeta isso, ele chupa o sangue. Mas nessa saliva que ele põe a substância para tirar a dor e a substância para não coagular o sangue, vai o vírus junto. Então, justamente na saliva do vírus, que ele primeiro, quando pica, ele injeta, já vai o vírus junto e na sequência ele suga o sangue do indivíduo. Então, veja, isso pode ser em qualquer lugar. Uma vez que ele pega e pica e canaliza, pega um vasinho, ele injeta ali, obviamente, essa saliva, isso vai disseminar pelo corpo inteiro. O vírus
vai ser capturado por uma célula de defesa e esses vírus se multiplicam dentro das células, rompem a célula e caem na corrente circulatória. Então, esse vírus se dissemina pelo corpo. Né? O que se viu muito rapidamente é que a gente tem uma célula de defesa na placenta, né, que é um macrófago, e o que parece, esse macrófago vai lá fagocitar, engolir esse vírus para se defender e acaba levando o vírus para dentro do líquido amniótico. Nós temos aqui também um gráfico que foi colocado. Esse é um gráfico de transmissão. Bem interessante. Ciclo de transmissão do Zika vírus. É isso. Tem os sintomas, o doutor Caseiro acabou de falar. Febre, erupções, vermelhidão. Dor articular. E, interessantemente, uma característica importante do chikungunya é justamente essa conjuntivite. 50% a 70% dos pacientes podem ter conjuntivite. É exatamente isso. Uma pessoa infectada com vírus Zika, grávidas. Então, isso é um dado importante. Eu quero que a população fique calma sobre algum aspecto. A Zika num indivíduo, numa mulher que não esteja grávida, é uma doença febril aguda. Está lá, febre, eventualmente vermelhão, pode ter uma conjuntivite e a doença cessa com antitérmico e acabou. Até em menos tempo do que quem contraiu a dengue. Exatamente, é uma doença febril aguda. O grande problema do Zika é essa relação que foi detectada inicialmente aqui no Brasil, porque na mulher grávida, numa gestante, esse vírus pode entrar na via placentária, entrar em contato com o neném em formação e fazer essa microcefalia. Então, veja, o grande problema do Zika neste momento é em relação às gestantes, e essas gestantes têm que ter um cuidado especial, e a gente vai falar na sequência aqui. Doutor Marcos Caseiro, a gente está centralizando, a preocupação é maior na gestante. E o homem, ele também pode contrair o Zika? É isso que eu falei minutos atrás. Pode, todo mundo, e vai contrair. Essa vai ser o mosquito não escolhe a grávida, ele pica todo mundo. No ser humano, no indivíduo, numa mulher não grávida, ou no homem, numa mulher, a doença é uma doença febril aguda. Você vai ter febre, lesões cutâneas, eventualmente conjuntivite, que aparece em 70% dos casos, e ponto. Mas mesmo assim é bom procurar um médico, porque simplesmente tomar um antitérmico. Toda doença febril aguda não pode ser banalizada. O indivíduo tem que procurar uma assistência médica. Eu tomo um Tilenol, passa rapidinho. É importante isso. Até porque é importante isso? Porque eu quero deixar claro na população que o nosso grande problema, a doença que a gente tem circulando em grande intensidade na nossa região metropolitana é a dengue. A dengue mata. A dengue tem um risco aumentado de mortalidade. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, todo indivíduo que tiver uma doença febril aguda, com manchas no corpo, não procure o serviço médico para receber uma orientação adequada sobre hidratação, sobre uso de antitérmico e todas essas informações pertinentes. Doutor Marcos Caseiro, antes de chamar o intervalo comercial, já tem algumas perguntas, mas daqui a pouco eu vou repassá-las. Um outro aspecto que nos deixa muito preocupado é com relação a uma epidemia. Existe, parece que é também um ciclo. Se não me engano, acho que foi em 2010, nós tivemos uma grande epidemia aqui de dengue na região metropolitana e várias cidades declararam essa epidemia. Primeiro é um alerta e depois epidemia. E o senhor acredita que neste ano, 2016, uma epidemia também não está descartada por causa do aumento desses casos de pessoas infectadas através do vetor, leia-se, mosquito da dengue? Não, eu acho que não está descartado. O que acontece, você pode estar percebendo, no ano passado nós tivemos muitos casos de dengue, mas principalmente na região de Mongaguá, Peruíbe, nós tivemos um aumento importante no estado de São Paulo em regiões que não haviam sido descritos casos ao longo dos anos. Né? Então, essa é uma tendência. A tendência numa cidade como a nossa, nós já tivemos diversas epidemias. Aqui já está circulando dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. A tendência, a população ao longo dos anos vai se tornando imune. Então, isso é a característica de endemicidade. Você espera todo ano um número determinado de casos. E a gente chama epidemia quando? Quando esse número de casos fica acima daquilo que é esperado. Então, nós estamos na endemia, nós vamos ter casos de dengue o ano inteiro, nós estamos tendo o ano inteiro, e vamos ter para os próximos anos, né? Já faz 10 anos que a dengue está aqui com nós. Alguns períodos ela faz um pico, geralmente quando? Quando é inserido uma variedade diferente.
Como todas as variedades já foram inseridas aqui, o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, nós vamos ter muitos casos, porque a quantidade de mosquito é grande, porque as condições ambientais e ecológicas são propícias, calor e chuva, né? Mas eu não creio que nós vamos ter uma epidemia em grandes proporções, porque a grande massa da população já teve contato com esse vírus aqui na nossa cidade. Né? Lógico que o doutor Marcos Caseiro ele não é pediatra, ele é médico infectologista, mas também surgem algumas dúvidas, como, por exemplo, o que acontece com uma criança que nasce com microcefalia, essa diminuição do crânio? Ela vai ser uma criança especial, ela vai ter algum tipo de dificuldade de fala, algum tipo de dificuldade com relação após o seu nascimento? Mas o doutor Marcos Caseiro vai responder depois do intervalo aqui no Hora Geral, neste programa especial para os nossos telespectadores. Continue ligando, 3041-6777. O Hora Geral é um programa fundamental do ponto de vista da comunicação da Baixada Santista, porque com ele a gente pode interagir com a população, dizer para ela aquilo que está sendo feito, quais são os problemas, mas sobretudo quais são as soluções. E o Douglas Gonçalves é um mestre, é um craque nessa área da comunicação. Portanto, eu quero aqui saudar o programa Hora Geral, dizer que estamos juntos, sobretudo pelo fato de ter uma admiração muito grande pelo belo trabalho que o Douglas realiza para toda a população da Baixada Santista. Douglas, parabéns, conte comigo sempre.